Bom, continuando. Deixa a gente terminar. Em qualquer caso, pode-se dizer que a análise de neuroses infantis possui um interesse teórico particularmente alto. Proporciona-nos, por assim dizer, tanta ajuda no sentido de uma compreensão adequada das neuroses dos adultos, quanto os sonhos infantis em relação aos sonhos dos adultos. Não é que sejam, na verdade, mais perspícuos ou mais pobres de elementos. De fato, a dificuldade de perceber o acesso à vida mental de uma criança torna uma tarefa particularmente difícil para o médico. Não obstante, por não haver ainda tantos dos depósitos posteriores, a essência da neurose salta aos olhos com uma nitidez inequívoca. Na fase atual da batalha que se desenrola à volta da psicanálise, a resistência às suas descobertas tomou, como sabemos, uma nova forma. Antigamente, as pessoas contentavam-se em discutir a realidade dos fatos estabelecidos pela análise. E, para esse propósito, a melhor técnica parecia ser a de evitar examiná-los. Esse procedimento parece estar se exaurindo lentamente e as pessoas adotam agora outro plano. Reconhecer os fatos, mas eliminar por meio de interpretações torcidas as consequências a que eles se seguem, e de modo que os críticos podem ainda resguardar-se das novidades objetáveis tão eficientemente como antes. O estudo das neuroses infantis expõe a completa inadequação dessas tentativas superficiais e arbitrárias de reinterpretação. Mostra o papel predominante que é desempenhado na formação das neuroses por aquelas forças libidinais tão impulsivamente rejeitadas e revela a ausência de quaisquer aspirações no sentido de objetivos culturais remotos, dos quais a criança nada sabe ainda e que não podem, portanto, ter qualquer significado para ela. Outra característica que torna a presente análise digna de nota está ligada à gravidade da doença e à duração do tratamento. As análises que conduzem a uma conclusão favorável em pouco tempo são de valor para a autoestima do terapeuta e para substanciar a importância médica da psicanálise. Mas permanecem em grande parte insignificantes no que diz respeito ao progresso do conhecimento científico, nada de novo se aprende com elas. Na verdade, apenas são bem-sucedidas tão rapidamente porque tudo o que era necessário para sua realização já era conhecido. A novidade só pode ser obtida de análises que apresentem especiais dificuldades e para que isso aconteça é necessário que elas se dediquem bastante tempo. Apenas em tais casos conseguimos descer aos estratos mais profundos e mais primitivos do desenvolvimento mental e destes obter soluções para os problemas das formações posteriores. Depois disso, sentimos que, estritamente falando, só uma análise que penetrou tão fundo merece esse nome. Naturalmente, um único caso não nos dá toda a informação que gostaríamos de ter, ou melhor dizendo, poderia ensinar-nos tudo, se estivéssemos numa posição de tudo compreender e se não fôssemos compelidos pela inexperiência de nossa própria percepção a contentarmos-nos com pouco. Ele está no início de carreira dele, gente. No que diz respeito a essas férteis dificuldades, o caso que vou expor nada deixa a desejar. Os primeiros anos do tratamento produziram escassas mudanças devido a uma concatenação afortunada. Devido a uma concatenação afortunada, todas as circunstâncias externas conjugaram-se, todavia, para tornar possível proceder à experiência terapêutica.
Acredito que, em circunstâncias menos favoráveis, o tratamento teria sido abandonado depois de pouco tempo. Do ponto de vista médico, posso apenas declarar que, num caso dessa natureza, devemos comportar-nos tão atemporalmente, ele põe entre aspas, quanto o próprio inconsciente. Ver o inconsciente, que é a primeira tópica do Freud, de 1915, a parte 5 tá no volume 14, eu já falei isso para vocês. Se desejamos aprender ou conseguir alguma coisa. Ele tinha noção que o consciente era atemporal. E ao final, o médico será bem-sucedido se tiver força para renunciar a qualquer ambição terapêutica de pouca visão. Não se deve esperar que a soma de paciência, adaptabilidade, compreensão interna, insight e confiança exigida do paciente e de seus parentes se apresente em muitos outros casos. O analista, contudo, tem o direito de achar que os resultados que obteve de tão extenso trabalho no caso ajudem substancialmente a reduzir a duração do tratamento em um caso subsequente de igual gravidade e que, ao submeter-se numa ocasião única à atemporalidade do inconsciente, ele estará perto de dominá-lo no final. Nota 2. A questão da extensão das análises foi exposta por Freud em Análise Terminável e Interminável, de 1937, quer dizer, publicada em 1937, que nós já comentamos como é que Lacan traduziu e etc. Que é análise finita ou infinita, e eu descobri que está onde, então é análise finita e infinita. O paciente a que me refiro aqui permaneceu muito tempo inexpugnavelmente entrincheirado por trás de uma atitude de amável apatia. Escutava, compreendia e permanecia inabordável. Sua indiscutível inteligência estava assim separada das forças instintuais, deve ser pulsionais, que governam seu comportamento nas poucas relações vitais que lhe restavam. Exigiu uma longa educação, introduzi-lo e assumir uma parcela independente no trabalho. E quando, como resultado desse esforço, começou pela primeira vez a sentir alívio, desistiu imediatamente de trabalhar com o objetivo de evitar quaisquer outras mudanças e de permanecer confortavelmente na situação que for assim estabelecida. Sua retração diante de uma existência autossuficiente era tão grande que excedia todas as aflições da sua doença. Só haveria um meio de superar isso. Fui obrigado a esperar até que seu afeiçoamento a mim se tornasse forte o suficiente para contrabalançar essa retração e então jogar um fator contra o outro. Na verdade, uma aliança terapêutica. Determinei, mas não antes que houvesse indícios dignos de confiança, que me levassem a julgar que chegara um momento certo que o tratamento seria concluído numa determinada data fixa, não importando o quanto houvesse progredido. Eu estava resolvido a manter a data, e finalmente o paciente chegou à conclusão de que eu estava falando sério. Sob a pressão inexorável desse limite fixado, sua resistência e sua fixação na doença cederam, e então, num período desproporcionalmente curto, a análise produziu todo o material que tornou possível esclarecer as inibições e elaborar e eliminar os seus sintomas. É também toda a informação que me possibilitou compreender a sua neurose infantil, e também toda a informação que me possibilitou compreender a sua neurose infantil, nasceu dessa última etapa do trabalho, durante a qual a resistência desapareceu temporariamente. O paciente dava a impressão de uma lucidez que habitualmente só é obtida através da hipnose. Nota 1. Os efeitos de estabelecer um limite de tempo para a análise são considerados por Freud em referência a este caso particular na seção 1 do artigo citado na nota de rodapé precedente de 1937, que é a análise terminável e interminável.
Desse modo, o curso deste tratamento ilustra uma máxima cuja verdade era muito apreciada na técnica da análise. A extensão da estrada pela qual a análise deve viajar com o paciente e a quantidade de material que deve ser dominado pelo caminho não tem importância em comparação com a resistência encontrada no decorrer do trabalho. Só tem importância na medida em que são necessariamente proporcionais à resistência. A situação é a mesma de um exército inimigo que precisa hoje de semanas e meses para abrir caminho através de poucas horas por um excesso. Através de uma região que, em tempos de paz, seria atravessada em poucas horas por um expresso e que, pouco tempo antes, fora transposta pelo exército defensor em alguns dias. Uma terceira peculiaridade da análise, que será descrita nessas páginas, apenas aumentou a minha dificuldade em decidir fazer dela um relato. No todo, os seus resultados coincidiram da maneira mais satisfatória com o nosso conhecimento prévio ou foram facilmente incorporados por ele. Muitos detalhes, no entanto, pareceram-me tão extraordinários e incríveis que senti alguma hesitação em pedir a outras pessoas que acreditassem neles. Solicitei ao paciente que fizesse a mais rigorosa crítica das suas recordações, mas ele nada achou de improvável em suas afirmações e confirmou-as inteiramente. Em todo caso, os leitores podem ficar certos de que só estou relatando o que surgiu com uma experiência independente, não influenciada pela minha expectativa. De forma que nada mais me restou senão recordar a sábia sentença que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Qualquer um que pudesse conseguir eliminar ainda mais completamente as suas convicções pré-existentes, descobriria, sem dúvida, ainda mais coisas como estas. Nota: a cronologia é bastante complicada do caso, tornar-se-á mais clara se for feita referência à nota de rodapé, à página 150 adiante. Mais tarde a gente vê isso.